Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Estamos de volta com o universo da água. Agora nós vamos tratar dos espaços aquáticos continentais, no caso dos rios, córregos, etc. Os rios e os córregos geralmente nascem de corpos d'água subterrâneos, tá? Mas os grandes rios do mundo, eles nascem das geleiras. É o caso do Amazonas, na América do Sul. É o caso do Indus e do Ganges, lá na Ásia também, do Rio Amarelo, na Ásia. Tá? Vários rios da Europa e etc. No caso do Brasil, o rio é um corpo de água fundamental. Tá? No início, os rios serviram de caminhos para os bandeirantes adentrarem e conquistarem nosso território. Atualmente, os rios são usados como hidrovias. No passado, nós pescávamos nos rios, brincávamos nos rios, nossos avós nadavam nos rios. Infelizmente, com a poluição, isso daí se tornou bastante improvável, tá? E difícil. Mas pessoal, os governos estão tentando melhorar, despoluir os rios. Existem alguns rios que conseguiram, tiveram sucesso os países, no caso da Inglaterra com o rio Tamisa e no caso do rio Reno, lá na Europa, Alemanha, Holanda, Bélgica e etc. Bom, voltando a falar dos rios. Os rios, eles são, no Brasil, a base das bacias hidrográficas, mas no mundo inteiro. Mas especialmente no Brasil, isso daí está dentro da lei das águas. Tá? Existem rios que eles possuem uma coloração e essa coloração dá o nome aos rios. É o caso do Rio Vermelho, o Rio Amarelo. E no Brasil, do Rio Negro. As águas são realmente mais escuras. Tá? E é interessante que essas águas escuras do Rio Negro e de sua bacia, que fica ao norte do estado do Amazonas, com as outras bacias que ficam ao sul, Madeira, Mamoré e etc. Próximo de Manaus, essas águas se cruzam, se encontram, e é o famoso encontro das águas, algo bastante turístico, porque as águas demoram para ter uma cor só. Então, de um lado ela é mais escura, do outro lado mais clara, mais barrenta. Tá? Os rios, eles dividem, às vezes, politicamente, os territórios. No caso do Brasil, por exemplo, Brasil com o Paraguai, Brasil com a Argentina, Brasil com o Uruguai, são rios que dividem, fazem o seu limite. Na Europa também tem isso, tá? Na América do Norte, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, tem o Rio Grande, divide com o México e etc. Tá? Outra coisa interessante no caso dos rios. Os rios, no caso os lagos, etc., esses espaços aquáticos continentais foram os primeiros locais em que o ser humano começou a pegar água. Serviram de mananciais para a sua sobrevivência e depois para as suas atividades. Atividades essas serão faladas nos próximos capítulos. As atividades humanas, elas nasceram às margens dos rios. E como as atividades humanas nasceram às margens dos rios, dos lagos, etc., os espaços aquáticos continentais, eles quase sempre têm cidades próximas a eles, comunidades próximas a eles. Tá? Então, eles têm são elementos geográficos muito irmanados com a nossa civilização. A ponto de, desde a pré-história, as grandes civilizações nasceram às margens, a cavaleiro dos rios. O caso dos egípcios, no Egito, o caso dos sumérios, assírios e babilônios, no Tigre e Eufrates, hoje é o Iraque. O caso dos hindus, no Indus e Ganges, o caso dos chineses no Rio Amarelo e etc.
tá? Existem rios que correm vários países. Por exemplo, na Indochina tem o Mekong. Na Europa tem o Danúbio. O Danúbio, inclusive, passa por 3 capitais e divide uma delas, Budapeste, que na verdade eram 2 cidades, hoje uma só. Existem outros rios que ficam famosos pela sua cidade. É o caso do Tietê, aqui em São Paulo. Inclusive, é o rio mais famoso do estado, porque ele sai de São Paulo e vai passando por várias cidades, dividindo o estado. Tá bom? Bom, senhores, então estamos ficando por aqui, nesse mais um episódio do Universo d'Água. Muito obrigado e até breve.